e mesmo nos atendimentos individuais aí ou em grupo, temas de relacionamento aparecem o tempo todo, né, Vanessa? Sim. Então, é um tema que está sempre em evidência aí. A Regiane aí dos Estados Unidos também chegou, muito bem-vinda, Rê. Oi, tudo bem? Tem bastante gente, É, hein? é isso, né, Vanessa? Você quer falar alguma coisa? Eu e a Ah, Vanessa trabalhamos somos terapeutas, né? Trabalhamos aí com esse desenvolvimento de pessoas, né? sim. Né? Com essa visão sistêmica e outras formações aí que fomos agregando. Temos uma experiência aí não só profissional nos relacionamentos, como de casal, né? Vanessa, minha querida esposa aí. Então a gente vai colocar aí casal responde. Aliás, Há são pouco tempo, né? 20, 20, 20 e poucos anos aí, né, Vanessa? 24. Nós estamos indo para os 24 anos, 24. olha aí, eu e a Vanessa estamos casados há 24 anos, né? É. Acho que é um bom tempo aí de experiência, de vivências, de mudanças e até quero compartilhar, falando até em relação à nossa história, né? De alguma forma, nós somos um casal que deu certo, né? Estamos juntos até hoje, 24 anos, aí temos uma história de vida. E é interessante que nesse período todo, houveram muitas mudanças, né? Passamos por muitas situações, como vocês aí passam, situações muito difíceis na vida, situações prazerosas, situações de conquistas, situações de luto, de perdas, de dificuldade financeira. A gente passou por muitas coisas, né? E a gente foi se fortalecendo nesse período. E nesse tempo todo, hoje, eu não sou o Renato que conhecia a Vanessa na praia, né, naquela praia maravilhosa, e nem a Vanessa, né, é aquela pessoa que me conheceu naquela época. E nós fomos deixando de ser muitas coisas que éramos, né, fomos abrindo mão de muitas características, que isso faz parte da evolução. Então, hoje eu me vejo muito diferente, e a Vanessa acredito que sim, eu também Com vejo ela diferente, certeza. e, e a gente vai se moldando nesse lugar, né? E se respeitando essas mudanças. Isso é muito saudável, né? Falar, mas você era daquele jeito, né? Até essa é uma frase bem complicada, você era. Que bom que não é mais, que a gente evolui, né? A gente muda, né? Não dá para eu ainda usar hoje a máquina de escrever se eu tenho um recurso no computador, não, mas você sempre usou. Fale, Exatamente. Vanessa. Inclusive, vendo todas essas questões, essas perguntas, né, que foram chegando, a gente vai vendo muito, né, da história da gente aqui, o quanto a gente cresceu enquanto casal, né, o quanto ainda a gente tem, que eu sempre considero que a gente sempre tem que aprender mais um pouco e colocar em ação aí muitas outras coisas, tá? Então vai ser um compartilhar aqui de experiência profissional e também de experiência pessoal, ok? Acho que podemos começar, né? Ó, eu tô acompanhando aqui no Sim, relógio, porque na última live eu fiquei sem relógio, essa eu já tô aqui, ó, com o relógio do hoje lado. eu estou com o relógio aqui também. Ah, então tá bom. Então É, vamos lá. ok, muito bem-vindo a todos. Vanessa, então mande aí uma das Tá, perguntas, tem várias. Não sei qual tem que lá. você elegeu como primeira aí. Então, eu vou bater o olho aqui e vou ler a primeira, que não dá para ficar Ok, escolhendo, tá bom? mande Então lá. vamos lá. Ó, ah, é de um homem, tá? Ah, isso é importante a gente falar que, assim, em momento algum nós vamos dar nomes, tá bom, gente? Isso com certeza vai ser preservado, fiquem tranquilos quanto a essa questão, né, da individualidade de ter mandado aí a pergunta. Ó, Até só fazer um comentário. Aliás, olha quem tá aí. A Estela tá aí, hein? a Bem-vindo, Estela tá Estela. Tá vendo? A Estela tá trabalhando. Ela achou que estava de folga, tá trabalhando. querida Estela. Isso que a Vanessa falou é fundamental, assim, do mesmo jeito que na sessão de terapia temos o sigilo terapêutico, a gente também vai preservar o sigilo, não vamos citar nomes de quem fez perguntas, tá? E vamos responder as perguntas aí, protegendo, né? Mantendo esse sigilo. Sim. Então vamos lá, ó, eu elegi uma aqui. É de um homem, tá? Os meus relacionamentos não dão certo, por mais que eu faço, as namoradas não ficam comigo. Ajudo financeiramente, inclusive dei um carro para minha última namorada. No final, elas sempre vão embora e fico me sentindo injustiçado. Onde posso estar errando?
Tem várias questões aqui. Você quer começar falando? Posso começar. Meus queridos pais acabaram de entrar também, muito bem-vindos aí. Bem-vindo. Bom, pois é, hein? Essa é uma pergunta que a gente podia ficar a live toda falando sobre isso, que tem muito tema, né? Vou tentar resumir algumas coisas, mas o que me chama a atenção aí? Eu faço tudo, né? Os meus relacionamentos não dão certo. Eu faço tudo para a pessoa. E aí já me vem uma questão: o que é fazer tudo para alguém? E aí, eu dou, ajudo financeiramente, inclusive já até dei um carro. O que fica gritante aí para mim, né, Vanessa? Eu estou como marido, namorado, noivo, ou eu estou como pai cuidando de uma filha? Todo relacionamento precisa ter um equilíbrio no dar e receber. Quando um dá mais, eu dou, eu cuido, eu estou tratando o outro como filho, o outro fica pequeno. E esse, gente, é um caminho muito fácil para começar a ter traição no relacionamento. E normalmente quem fica aqui embaixo não aguenta receber tanto e não ter como devolver. E começa a atacar essa pessoa que está aqui. Isso é uma dinâmica muito comum. Então, o que eu indico aí, né, para pela pessoa que fez a pergunta, aliás, muito obrigado pela pergunta, pelo carinho, pela energia, que busque cuidar, né, dessas questões. O relacionamento tem que ter um equilíbrio, né? Que você dê na mesma proporção, né? O que é seu aí que você tem que dar para o outro, achando que isso vai ser uma garantia de sucesso na relação? Então, inclusive, eu acrescento aí, né, tudo no que você falou, algumas questões como, assim, qual é a disponibilidade dele também, né? Será que ele está disponível para um relacionamento? Será que ele está atraindo para a vida dele pessoas disponíveis ou ele já está tão indisponível, fora do lugar, né? E está atraindo já pessoas para essa necessidade dele. E o que me chamou a atenção foi a questão do presentear, né? Dependendo de quem possa estar entrando aí nesse lugar que seria o lugar da mulher ideal, vamos chamar assim, né? Ele pode estar colocando outras pessoas e se sentindo aí na necessidade de devolver, sabe? De presentear. Por que ele quer tanto presentear a pessoa que está nesse lugar? Ok? Perfeito. Então, acredito que seja um lugar bem importante para que você esteja olhando. E a constelação pode te ajudar muito nisso. Entender, identificar aí que lugar que você está colocando essa mulher ideal. Porque tanta necessidade em estar presenteando. E outra questão também que pode estar envolvida é a questão da sexualidade, né? Às vezes o homem não se sente tão fortalecido quanto a sua sexualidade, pode também estar usando aí o recurso do presentear. Enfim, né, Renato? Precisa de uma boa investigação, né? Para que sejam feitas afirmativas. Não deixa de ser um certo poder, né? Eu dou tudo para o outro, né? De repente eu tenho mais condições financeiras, enfim, e aí eu vou dar tudo para o outro e depois eu vou cobrar, né? Tá vendo como que essa pessoa não fica comigo? Eu fiz tudo para o outro. E realmente não é o fazer tudo, né? E qual será a sua dificuldade em receber também? Muitas vezes eu vou atrair pessoas onde eu preciso dar coisas e ela não pode retribuir, porque no fundo eu também não estou disponível, né? Eu não posso receber. E aí eu já vou emendar uma pergunta que tem aqui, tá bom? Porque já vai meio que neste caminho. Percebo que só atraio pessoas indisponíveis na minha vida. Será que consigo escapar deste ciclo? Que aí vai juntar com o que eu estava, né? Falando, porque assim, muito se vê e muitas pessoas trazem a queixa assim, nossa, eu tenho dedo podre. Nossa, eu só trago pessoas que não querem se relacionar, que têm dificuldade, que não querem ficar no relacionamento. Mas aí eu sempre devolvo a pergunta, e você, está disponível? Tá? Será que é só a pessoa que está vindo até você ou você precisa que essa pessoa indisponível esteja com você para justificar muitas vezes o não sair da família, o ficar no lugar que está, o não, né? Se colocar numa relação por conta de medos e dificuldades, e entre outras coisas. Então, esse caminho do se perguntar se você está disponível é um caminho bem importante. Exatamente. Lígia, que está falando aí, que dupla incrível. Obrigado, Lígia, pelo carinho, pela sua energia e pela sua presença, viu? Muito bem-vindo.
É, fica uma pergunta aí, né, Vanessa? Né? E você? Será que você está disponível para um relacionamento? Você se entrega para um relacionamento? Se eu não quero me relacionar, e isso muitas vezes é inconsciente, viu, gente? Se você vai falar para a pessoa, ela vai falar: não, eu quero sim, eu estou buscando, mas eu só atraio pessoas que não dão certo, eu só atraio pessoas indisponíveis. E o que é Exato. seu nisso? Será que você se entrega ou no fundo você tem medo de se entregar no relacionamento? O que está por trás disso? Sempre é importante a gente olhar para o que é nosso. Aí eu atraio pessoas indisponíveis. Será que todas as pessoas são disponíveis? Ou eu só atraio porque tem um problema meu? Porque, no fundo, talvez eu não queira me relacionar. Claro, inconsciente, hein? Por quê? E se eu me relacionar e der certo? Será que eu vou ter que me afastar de papai e mamãe? Que de repente eu estou cuidando, me sinto responsável pela minha mãe, por exemplo? Ou porque eu estou preso numa outra dinâmica? Enfim. Então, muitas vezes, quando eu não quero me relacionar, eu vou buscar pessoas que também não estão disponíveis. E aí é o que eu chamo de pares complementares, sabe? E Aí, ninguém dá certo, ninguém está disponível. Então, exato. trabalhar a entrega aí é fundamental. Né? Como que será que era a relação dos seus pais? Que é o modelo, né? O primeiro modelo que a gente vivencia, que a gente aprende. E, Enfim, e olhar se para a tem. sua própria disponibilidade. Será que você realmente Exato. confia estar com uma pessoa, você se entrega? Ou no fundo tem um medo aí, hein? Fica a E dica. o primeiro passo, né? Saído é o outro, olhar primeiro para você, sair desse lugar da inocência, é o outro. Traz para você e Ah, veja o quanto que pode ser você a pessoa indisponível. não, vai. Isso aí não é assim que normalmente quando você erra é você, não vem é o outro, não. Não é o outro, é Ah, você. é, né? É sempre o outro, né? Eu tô certo, já te falei. Tá vendo? Você que não tá vendo direito. Veja bem. Veja É bem, não é assim. a história do veja bem. Não, eu sou sempre inocente, certo? Vamos É lá, muito deixa eu ver. interessante isso. Não, eu preciso fazer um comentário. Ah, Coisa muito comum, sabe? A pessoa chega aqui no consultório, senta na minha frente, e aí começa a falar do outro. Renato, porque a minha esposa é isso, que a minha esposa não sei o quê, porque a minha esposa é isso, a minha esposa é aquilo, ou o meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido não sei o quê. E é ah. uma chuva, uma tempestade de ataque ao outro, né? Aí você, não, mas o problema é o outro. Claro que quando eu determino que o problema é o outro, eu estou buscando a minha inocência, né? Quero ficar criança no lugar. Eu estou certo, é o outro que está errado. E a culpa é do outro. Exato. Enquanto a culpa for do outro, você nunca vai conseguir resolver o problema. Porque para você resolver o problema, você tem que ter o poder da solução. Se o outro quer o problema, é ele que tem o poder. Se ele nunca quiser resolver, você vai ficar sempre ali se justificando, né? E dar o grande passo que é de olhar para você, assumir suas responsabilidades e vir para o mundo adulto, né? Mundo da inocência, o mundo das crianças. E tá cheio de relação de casal onde um quer provar inocência para o outro. Ah, mas foi você, não fui eu. Ai, porque você, Renato, não me leva para jantar. Ai, Renato, eu fico aqui o dia inteiro em casa, você não vem. Eu fico sozinha fazendo as coisas. Quantas falas. Trabalhei o dia inteiro e você nem percebe isso? Mas você Poxa. pediu, falou que queria jantar fora, eu nem sabia, não estou nem sabendo. Ah, boa! Atrair a conversa não violenta, né? Esperando que o outro adivinhe o que eu quero. Enfim, a gente tá só brincando, viu? A gente se diverte, a gente Ah, entra. não, é verdade, sim. Isso é interessante porque a gente precisa, o outro precisa saber o que eu gosto. Exato, a conversa Ah, não mas a violenta, pessoa nunca fez isso comigo. Você falou? Ah, não, mas aquela frase clássica, se você me ama, Vanessa, você sabe o que eu gosto. né? Senão você não me ama. Não é possível que você não sabe o que eu gosto. Essa é a frase da criança para a mamãe, né? A mamãe sabe o que o filho precisa, né? Aquele choro, esse choro é porque eu tenho que trocar fralda, esse choro é fome, enfim. Sim, não, foi importante. Eu falei brincando que a gente entrou aqui nesse discurso aqui rindo, mas é algo muito sério, que é a questão da comunicação não violenta, né? O quanto que os casais não se comunicam e esperam que o outro adivinhe os desejos, que o outro entenda o que está acontecendo.
até mesmo na questão dos meus gostos, o outro tem que saber o que eu gosto, o outro tem que fazer por mim, então é a conversa não violenta. Esse é outro grande passo que os casais precisam dar. Certo? Perfeito. Próximo. Tem Obrigado bastante. pelo carinho, viu, Marcelo? Bem-vindo aí, elogiando a gente. Obrigado pela sua energia e pela sua presença, querido. Vamos lá. Ai, tá, eu vou aqui, ó. Eu tô batendo o olho, tá? Só aquela que me chamou a atenção que emendava. Ó, Vai na lá. minha família, percebo que a maioria dos relacionamentos não duram. E os que duram são doentios. Não sei para onde seguir. Sinto que quero me relacionar, mas tenho medos. Tá? É uma mulher. É uma mulher. Muito bem. Tá? Tem uma pergunta também aí com uma série de questões aí, né? Exato. Existe algo que a gente trabalha muito em constelação familiar, né, que a gente percebe que o campo sistêmico nos mostra que é a lealdade. Querida família, por lealdade e por amor a vocês, eu repito o mesmo padrão. Então, se os relacionamentos na minha família são todos doentios, se os relacionamentos não dão certo, para pertencer a essa família, eu faço igual. De novo, inconsciente, hein? E a questão é Sim. trazer isso para o consciente, elaborar isso numa terapia, numa constelação familiar, para ver que padrões é esse que eu estou repetindo. Quando se Sim. fala de sistêmica, estamos falando de um sistema muito maior. Nós fazemos parte de um sistema, nós somos uma pecinha desse sistema. E nós trazemos uma herança do sistema, né? Eu não consigo ser um ser totalmente independente, eu faço independente do que aconteceu lá atrás. Eu trago características, e a maioria delas é inconsciente. E a gente acaba repetindo o padrão por lealdade, né? Por amor, muitas vezes um amor doentio. Então eu sigo esse padrão, isso é fato, né? A gente pegar pessoas com problema no relacionamento e vai ver a mãe teve problema igual, a avó teve problema igual e assim por diante. E acrescentar aí Rê, a questão dos julgamentos, né? Acaba que há muito julgamento no comportamento do relacionamento, né? No relacionamento do outro. Quantos julgam a relação dos pais, a relação daqueles que vieram antes? Então, assim, a constelação, a sistêmica vai ajudar a olhar, né? Que lugar que você está se colocando, se você está fazendo julgamentos, se você está fazendo, né, este apontar de dedo, que muitas vezes por lealdade, exatamente para esse lugar que eu apontei o dedo, é o lugar que eu venho aqui, ó, e repito a história por amor. Querida família, por amor a vocês, eu também estou no relacionamento doentio. E isso é nossa, super consciente? Não, muito pelo contrário, tá? A gente só vai se perceber nesse lugar quando começa a ver que o relacionamento tá no nó, que as coisas não estão andando, quando vamos buscar uma terapia, no caso a terapia sistêmica, né? Vai mostrar ali que lugar que você tá, o que que você pode estar repetindo de padrões doentios desses relacionamentos. E outras questões, né? O quanto que o se relacionar tem dor, ou alegrias nesse sistema. Então, tem vários lugares aí para que ela possa olhar e entender o que está acontecendo com ela. Isso. Só fazendo um complemento aí, Vanessa. Então, assim, se eu já tenho esse padrão na minha família, onde os relacionamentos são doentios, né? Relacionamentos tóxicos, abusivos, enfim. Como eu vou ter, como eu vou estar aberto para um relacionamento? Porque é o padrão que eu aprendi. Então, eu também vou vir com essas dores. Eu também vou buscar um relacionamento tóxico. Ou eu também vou ser o abusivo na relação, sabe? A gente vai repetindo esses padrões. E aí, como elaborar isso, né? Eu amar minha família, compreender como ela é, mas se permitir fazer diferente. Eu não preciso repetir o mesmo padrão. Esse é o caminho da cura, né? Quando eu quebro padrões lá de trás. Não, mas na minha família é sempre assim. Mas sempre foi assim. E então parece que eu estou preso nesse sistema. Porque, assim, o sistema e as fidelidades, né, que pertencem a eles, têm um poder de atração muito grande. Porque, assim, como é ter um relacionamento saudável numa família em que não existem relacionamentos saudáveis? Certo? É possível? É possível, já vimos, né, essa desconstrução várias e várias vezes, mas a pessoa tem que querer, né? O casal tem que se colocar nesse caminho e buscar ajuda, caso veja que estou entrando e estou seguindo naquele padrão, que é o padrão doentio que eu reconheço na minha família. Próxima. Próxima questão.
Se alguém Tá. quiser também fazendo alguma pergunta, aí fiquem à vontade, viu, gente? Então, só me lembrando que aí eu anoto aqui correndo, para não deixar passar. Tá? Vai. Porque às vezes passa, você me para aí, que aí eu anoto aqui. Tem Ó, alguns comentários aí agradecendo, enfim. Tá. Que eu tô de olho aqui, não tô vendo aí. Manda lá. Vou seguir aqui, tem uma na sequência aqui interessante. O que vocês podem falar sobre fantasias sexuais para inovar e apimentar a relação? Sempre tive vontade, mas o meu marido é contra. Então, esse é um lugar bem importante para o casal. Olhar, tá, para o relacionamento, olhar sim para essas fantasias, se permitir, né, criar fantasias, criar. Eu sempre digo isso aos meus clientes. Vocês precisam ter um contrato desse se relacionar, e até mesmo um contrato sexual, um contrato, ou assim, o que, que pode, né, dentro da nossa relação, o que, que é permitido. Não deixar que esses preconceitos, essas dificuldades, né, que uma boa parte da sociedade tem na questão do fantasiar, do usar brinquedos sexuais, objetos, né, trazer aí esses objetos, esses acessórios para a rotina, ainda é visto com muito tabu para muitos. E, infelizmente, muitos parceiros se sentem inferiorizados, tá? Se um dos propõe um uso. E o quanto que isso é saudável numa relação, principalmente relacionamentos, né, que já estão aí acontecendo há um tempo. É preciso inovar, é preciso trazer coisas novas. E o quanto que muito nós nos castramos por conta do que ouvimos, por conta do que a sociedade dita, por conta do que a própria religião coloca como pecado, como proibido. Então, esse é um lugar de muita importância, tá? Muita importância. A questão da relação sexual, né, do casal, essas quatro paredes são de vocês. E vocês que criam as regras. Não deixe que ninguém interfira, né, nessa criação de regras. O que você me diz aí, Rê? Vanessa, você viu o que a terapeuta e sexóloga Vanessa acabou de falar, né? Que pode usar sim, viu? Então já separa aí, porque, né? Lembra que eu te falei, você falou, não. Eu vou começar a ter uma malinha lá no meu consultório. Se tiver dificuldade para ir no sex shop, eu vou ter lá. Vou facilitar o acesso. Bom, essa questão sexual, né? Que bom, um tema aquecido agora. Esse é um tema muito importante. Também caberia uma live só para falar dessa questão sexual. E o que eu vejo aí, Vanessa, ainda existem muitos preconceitos em relação a sexo. Ainda tem muita castração, sabe? Nós temos heranças, né? Até indo aí pela visão do Theta Healing, quando se fala de crenças, que a gente quebrar crenças, existem crenças históricas, crenças religiosas, crenças familiares em relação ao sexo. Ainda muito como uma coisa feia, como pecado. Por mais que hoje parece que tem uma liberdade, internet, um monte de aplicativos aí para se relacionar, ainda tem algo muito oculto. E esse assunto é tão importante, gente. Aliás, eu já até gravei um vídeo falando sobre isso no meu canal do YouTube. Porque assim, eu sou dono do meu corpo. Eu, mais ninguém. Então, assim, não é a religião que vai determinar quando eu posso ter relação sexual ou não. A família, o que é feio, o que é bonito. Isso é meu, desde que eu não esteja causando mal para alguém, sabe? Abusando, fazendo uma coisa nesse sentido. Eu sou livre. E a sexualidade é algo sagrado, sabe? É energia de vida, né? É algo que gera vida e é muito prazeroso. Tem um livro aí, não sei se vocês conhecem, que chama Conversando com Deus. E esse livro ele é muito interessante, né? Onde esse suposto Deus, né? Conforme diz o livro, mas ele fala sobre sexo de uma forma muito interessante quando ele é questionado. Falar, mas e por que sexo é pecado? Por que não pode isso, não pode aquilo? E aí, o Deus respondendo, né? Bom, quem inventou isso aí foram vocês, humanos. Eu, como Deus, criei o sexo. E o sexo, ele é sagrado e prazeroso. Vocês que inventaram que é proibido, que não pode, enfim, um monte de regras. Então, não vem jogar para mim uma coisa que vocês criaram.
E é claro, né? Por que que veio muita castração em cima do sexo? Porque é uma forma de controle, né? Controle de massa, enfim. Então, isso é bem pesado, né? E a gente precisa quebrar essas crenças. E entre os casais, o que se pode fazer sexualmente? Tudo que for saudável para os dois. E que os dois possam também se permitir falar. Fala o que gosta. Né? Ainda tem alguns casais que um tem preconceito, medo, vergonha do que vai falar. Ah, eu gosto de sexo oral, eu gosto de, sei lá, utilizar um brinquedo durante o sexo, ou gosto que Sim. se faça algum tipo de massagem, enfim. E não se fala por vergonha, porque o que o outro vai falar? E às vezes, quando a pessoa fala, o outro castra. Não é? Mas onde você aprendeu isso? Mas por quê? Não, isso não. Então ainda tem muito preconceito, né? Conforme até a Vanessa falou em relação a utilizar brinquedos sexuais, existem pessoas que se sentem traídas pelo brinquedo, por exemplo. Né? Se a mulher pega lá um pênis artificial lá, o cara achando que está traindo com aquilo. Então, ainda é uma visão muito fechada. E quanto mais recursos eu puder fazer sexuais, quanto mais eu puder me permitir com a minha esposa e ela comigo, e a gente fazer diferente muitas coisas, isso vai abrir uma possibilidade minúscula de ter uma traição, sabe? Muitas vezes tem traição porque eu não estou satisfeito sexualmente ali, porque é aquela relação que muitos casais acabam, sabe? Casam, aquele sexo uma vez por semana, que vai caindo a cada quinzenal, depois uma vez por mês, sempre do mesmo jeito, a mesma posição, sabe? Aquela rapidinha, gozou, acabou, tchau, e segue, gente, vai perdendo esse encanto. Vai perdendo até Exato. admiração pelo outro, esse desejo sexual. Então, claro, por trás disso também envolve o cuidado pessoal, o cuidado corporal, o se arrumar, né? Esteja bonito para o outro, gente. Tem gente que casa e parece que acha que passou no concurso público, agora eu não preciso mais cuidar da minha saúde, agora eu posso usar aquela roupa velha, rasgada que eu estou em casa, eu não preciso mais passar um perfume, eu vou dormir sem tomar um banho, enfim. E é claro, isso Sim. afasta o outro. Então, Sim. que cada um cuide de si, né, nesse sentido. Continue adubando a relação. Casamento não E é eu quero. concurso público, não tem estabilidade, hein? Tá cortando aqui, às vezes está dando uma diferença, deu uma cortada aqui. Eu quero acrescentar nessa questão, né, que surgiu esse assunto da questão sexual, que é um momento de troca e precisa ser um momento de equilíbrio. Porque, assim, em muitas relações, alguns ficam só no receber, certo? E não tem esse movimento da troca. Então, é importante estabelecer esse equilíbrio. E no decorrer dos anos, muitos casais vão perdendo essa rotina sexual. Então é importante ir fortalecendo e o trazer que seja acessórios, ou se propor a fazer algo diferente, pode ajudar nessa rotina que vai sim se desgastando aí ao longo do tempo. Mas vejam como um lugar de equilíbrio, um lugar de troca. Não fiquem só no dar, nem só no receber, certo? Que com certeza nesse pulsar vai ser muito melhor e essa relação tende só a crescer. Olha, e vocês querem ver uma coisa muito interessante? É fato, gente. O casal tá lá, casado, sei lá, há 10, 15 anos, 20, enfim. Separou. Separa é um tal de vai pra academia e começa a emagrecer, começa a cuidar do corpo, muda fotos de perfil, começa a ficar tudo bonito. Eu falo, nossa, a separação fez bem pra você estar outra pessoa. Por que que a pessoa começa a se autocuidar? Porque agora ela está na pista de novo, né? Ela precisa arrumar alguém, ela vai querer seduzir. E por que que não continuou fazendo isso enquanto estava casado, gente? Por que que para, né? Para e se abandona, se larga. Passei no concurso público, eu não preciso fazer mais nada. Então, Então, e né? Que isso seja de forma recorrente aí. sim, e outra coisa para acrescentar antes da gente sair, como o Renato diz, né? Esse tema aí tem muito assunto. A questão assim das diferenças entre os homens e as mulheres, né, na questão da relação em si. Para uma mulher, essa relação começa bem antes, começa nesse seduzir, pode começar nessa paquera, na troca de um elogio durante o dia, vai se construindo um ambiente, certo? Para que chegue o momento realmente do transar, do ficar junto, mas para a mulher é importante essa construção. Para muitos homens também. Mas essa tem sido uma queixa que eu vejo muito mais recorrente nas mulheres.
que elas precisam de mais tempo, elas precisam de, sabe, mais preparo, precisam se sentir, exatamente como o Renato disse, vistas, reconhecidas, nesse sentido de elogios, e não só chegar e, vamos transar e pronto, certo? É aquela colheita, sabe? É o aguar a plantinha durante o dia, certo? Para que à noite vocês possam ter aí um momento gostoso. Elogiar, né, Vanessa? Que se elogie. Interessante que quando começa a namorar, a pessoa se interessou pela outra. Ela vai seduzir, ela vai ficar bonita, cheirosa. Início de namoro ali é uma beleza, né? Só se vê todo arrumado, perfumado. A namorada vem em casa. Nossa, eu preciso deixar minha casa toda arrumada, deixar tudo arrumadinho, eu preciso estar bonito. Nossa, ela tá chegando. Ela, a mesma coisa, a hora que eu vou, ela tem que estar lá bonita. E Exato. depois vai se perdendo isso. Claro, não que você tem que passar o dia inteiro todo, sabe, produzido, mas não se perder, muitos se perdem mesmo, sabe? O cara fica lá com aquela meia furada, aquela cueca furada, não toma banho, vai lá, se larga, não se cuida e quer que a mulher olhe para ele com o mesmo tesão e prazer que sentia antes. E vai perdendo. Fala, cara, mas o que você está fazendo com você? Então, que a gente possa, né, olhar para isso, cuidar. A Dos dois sedução lados. precisa continuar durante o relacionamento todo. Não é só antes de casar e depois que casou, agora não preciso fazer mais nada. Tem casais que vivem se agredindo, se ranhetando, sabe? E não dão um elogio. Aí a pessoa, sei lá, a mulher fez lá uma comida maravilhosa. Vai lá dar um abraço, agradecer, que bom. O marido foi lá e fez alguma coisa em casa, ou trouxe um presente para ela, ou sei lá, proporcionou um passeio, trocou uma lâmpada, que seja. Agradeça, né? Elogie. Aí fica assim, não elogia, mas o primeiro probleminha que aconteceu, lá vem a porrada, né? Porque você é aquilo. Aí fica um descarregando no outro as suas E neuroses. aí chega a noite, né? Que normalmente é a noite, o grande momento. Temos que ter energia disponível um para o outro, Isso, mesmo depois de um dia de críticas, de ataques, de linguagem violenta. Aí parece que vira aquela obrigação. É onde vai para aquele sexo, né? Totalmente frio, começa rápido, acaba rápido, porque é só exatamente. uma obrigação, porque durante o dia inteiro foi essa desconstrução. Certo? Uhum. Vamos para a próxima? Que o tempo, Vamos ó, para a próxima. vai passando, tá? Deixa eu ver aqui. Tenho dificuldade de falar o que penso na relação. Acabo só ouvindo, mesmo não concordando. É. Interessante, né? Não tem, não sei se é homem ou se é mulher. Tá, tudo bem. É, Bom, se você fica num relacionamento onde você não tem espaço para falar, já me remete aí como era a sua vida com a sua família de origem. Você tinha espaço para falar? Será que você, como filho, era valorizado? Ou tudo que você falava, você tomava porrada, era castrado, ou mandava você ficar quieto? E a relação dos seus pais? Tinha essa dominância? Só um fala, só um está certo, o outro sempre fica submisso? Você não está repetindo um padrão desse? Possivelmente, uma pessoa dessa vai desenvolver problemas de inflamação na garganta aqui, sabe? Porque não pode falar. É aquela pessoa que vive com a garganta inflamada, porque não tem espaço. E problemas digestivos também, né? De tanto ter que engolir o que não quer. Exatamente. Eu, na infância, vivia com dor de garganta. Até que chegou um dia e resolvi falar. Quer saber? Agora eu vou falar. Gostou ou não gostou, vou lá e falo. Nunca mais tive problema de inflamação de garganta, né? Claro que isso é um processo, né? Terapia, enfim, compreender isso. E que a gente Sim. possa colocar assim, né? E quando, dentro de uma relação de casal, quando um fala, né? Esse, aliás, é um exercício que eu faço com os casais aqui, aprenderem a um falar e o outro ouvir com respeito, sem fazer cara de boca, sem ficar dizendo, fazendo que não com a cabeça enquanto aquele está falando, sem ficar questionando, sem ficar querendo responder. Porque quando um está falando, ele está falando o que ele está sentindo. Muitas vezes é a dor dele. Exato. A dor é dele, não é do outro. O outro pode achar um absurdo, porque o outro não está no lugar dele. Então, ouça. Não tome como verdade, apenas ouça e respeite. E você tem que ter o seu espaço para também falar. Mas não ir contra o que a pessoa está falando. Fale de você. E de novo, olhar que lugar que essa pessoa está se colocando, né? Porque assim, se só o outro fala e ela tá só no ouvir, ela tá ficando num lugar bem infantil.
Exatamente. É o pai ou a mãe dando Eu ordem. vejo uma relação num desnível muito grande, ou seja, não tem equilíbrio. Que lugar que você está se colocando, né? De não, ou que lugar você colocou essa pessoa que está aí com você, que a gente não sabe se é homem ou se é mulher, né? Para você ficar nesse lugar. Que busca que tem aí nessa relação, né? E, infelizmente, vão ter casais que vão se encaixar diante das suas buscas, não vão olhar para isso, né? Um que quer ficar no comando e outro que quer ficar na submissão, mas não é uma relação saudável. Onde um tem que se submeter para o outro. Então, é um lugar aí que você precisa olhar, buscar ajuda para sair desse lugar. Próxima Exatamente, pergunta. né? Não é um regime militar aí, né? Com respeito a qualquer militar que esteja aí na live, mas eu Ou lembrei sim, sem agora quando eu servi exército, que era essa dinâmica, né? Diante da hierarquia, o que estava abaixo não tinha direito à fala, tinha que apenas obedecer. Isso não é só lá, sabe? Muitas religiões também fazem isso. Você não pode questionar, você obedece, você tem que seguir esse caminho. E uma visão que eu entendo como uma visão aberta realmente à espiritualidade é quando eu posso questionar. O questionar não necessariamente contra, mas eu poder falar aquilo que eu penso, que eu acho, poder dar ideias, e não assim, eu tenho Exato. que ouvir, obedecer. O certo é isso, segue. Sabe, você virar um robô ali seguindo o caminho que determinaram para você que é saudável, que muitas vezes não é. Então, é que muitos vão se colocar num caminho de não falar por medo. A gente não sabe exatamente qual é o caminho aqui que está levando essa pessoa a ficar nesse lugar, né? Do só ouvir, do se calar. Mas muitos vão, né, por medo. Aí, de novo, que lugar que eu tô dando a essa pessoa que essa pessoa me amedronta? Então, olhe, olhe. É um lugar bem importante para você olhar. Eu vou dar sequência aqui para a gente continuar. Tem muito Sim, a falar de cada questão, senão a gente não anda muito aqui. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, tá bom? já são 15 para as 8, então vai lá. Não, eu tô tentando acelerar aqui, ó, para poder, né, trazer Ok. mais. Ó, vai nessa, ó. O que vocês podem. Não, pera lá. Que essa vai ser muito parecida com o que a gente já acabou de falar aqui. Aqui, ó. Estou ficando com sensação de culpa por transar com a minha noiva. A gente vai voltar para lá, ó. Por transar com a minha noiva antes do casamento. Seguimos uma religião onde o sexo só é permitido após o casamento. Mas como namoramos por 8 anos, antes de noivar, cedemos às nossas vontades. Aqui a gente já falou bastante coisa, né? Ok. E Eu só digo que, ok, continue, parabéns, vocês são saudáveis. Vocês são donos do corpo e da sexualidade de da vocês. sexualidade, E exatamente isso isso é que eu ia falar. prazeroso. Sim, vocês são adultos e responsáveis naquilo que estão fazendo. Esse é um contrato dos dois, então interessa a vocês. E tá Isso. E eu ótimo, tenho perfeito. um olhar quanto a isso, que eu vou compartilhar com vocês, na questão de que, assim, é um lugar de muita manipulação também. Cada um tem as suas escolhas, certo? Religiosas. Mas, assim, olhar com carinho, porque, assim, se eu mantenho alguém culpado, o meu poder de manipulação sobre essa pessoa é bem grande. E diante deste poder de manipulação, muitos que estão nesse poder religioso vão ter mais fácil acesso a contribuições, porque por culpa você pode começar a ajudar mais, estar mais presente, mais colaborativo, que, né, seriam, estou aliviando a minha culpa, estou fazendo algo de bom para a comunidade. Então, assim, cada um siga no seu caminho, né, no caminho que escolheu aí de religiosidade, mas fiquem atentos às manipulações. Eu sempre gosto de deixar, tá, essa reflexão. Próxima. Ok, próxima, Vanessa. Então vamos lá. Depois que meu filho nasceu, pera lá, deixa eu trazer mais para pertinho. Eu e minha esposa raramente transamos, pois ela sempre justifica, de novo o tema, pois ela sempre justifica que tem que cuidar do filho. Inclusive, muitas vezes, coloca ele para dormir com a gente. Amo muito ela, mas sinto que isso está me fazendo mal. Preciso de um bom caminho para sair deste lugar. Esse lugar eu já vou pegar aqui, Renato, na questão das crianças, né? Que ele tá falando assim, o quanto ele se sente mal. Eu já tô pensando, por conta do trabalho com as famílias, o quanto que é pesado para essa criança ficar neste lugar. Eu vejo como uma criança sendo muitas vezes aí usada, né, de escudo, como proteção.
Então, esse é um olhar muito importante, né? Trazer um filho para dormir numa cama que já está tendo uma dificuldade de se relacionar é muito abusivo. Então, essa Exato. criança, né, já pode se colocar e a carregar muitos pesos, muitas dificuldades, né? E já coloca lá no meio, né? Ou seja, ó, eu estou aqui de juiz dos dois lugares, então é um lugar muito pesado. E um caminho de traição. Pode seguir, Renato. Isso. Então, de forma aí bem resumida, gente, o casal se torna pai e mãe, mas antes de ser pai e mãe, eles já são um casal, sabe? Marido e mulher, namorado, enfim. Homem e mulher aqui. Eles se tornam. Pai e mãe é uma função. Essa função é importante ser executada com responsabilidade, com amor, mas ela não pode e não deve anular a relação do casal, homem e mulher. Tem casal que, a partir do momento que se torna pai e mãe, eles ficam só como pai e mãe e deixam de executar a função marido e mulher. Inclusive até de se chamar de pai e mãe. Sabe? Um olhar para o outro, a mulher chamando o cara de pai e ela chamando, o cara chamando ela de mãe. Né? Ou aquela dinâmica que o cara vai dirigindo e a mulher vai lá atrás com o filho no colo, no banco de trás, e vai separando o casal mesmo. Aí vai pondo o filho no meio na cama junto, enfim. Aí o cara, para não machucar, ele que vai dormir no quarto da criança. Eu até falo, né? Quando tá grávida, monta o quarto do nenê, mostra com a família inteira, monta aquele quarto lindo e maravilhoso, mas aí nasce, não pode dormir lá, tem que dormir na cama do casal. E Exato. aí, claro, isso afasta mesmo. Então, em situações especiais, né, momentos realmente necessários, ok. Só, mas voltar, né? A mulher precisa do tempo lá, de resguardo que faz parte, mas precisa voltar a ficar como mulher e o homem como homem. Mesmo tendo filhos, né? Precisa ser preservado isso. Se não alimentar isso, isso se perde e muitos casais realmente vão deixando de ter sexualidade. E aí, nesse lugar, se um dos dois tem sexualidade, acaba muitas vezes traindo. E aí o outro fica como vítima. Nossa, olha só, me traiu. E as pessoas adoram isso. Vamos tacar pedra naquele que traiu. Cara, mas quem traiu primeiro, o outro não tá ficando. Aí fala assim, mas por que não separa? Muitas vezes não separa porque ama. Né? A pessoa ama a família, ama o relacionamento. Ela só não tem sexo. Ela vai buscar fora. Ela descarrega aquilo fora e fica ali. Por isso que a responsabilidade é sempre dos dois, sabe? Não ficar nesse negócio, ficar um como vítima, ai, olha, por exemplo, meu marido me traiu, tá? Mas você estava como mulher dele ou como filho, ou como mãe e vice-versa, né? O homem também é a Vice-versa. mesma coisa. Exato. Então, Tem o caminho contrário. E é colocar isso. aqui uma questão que, assim, olha o que eu estou passando para o meu filho, né? Ser adulto é abrir mão da minha sexualidade, abrir mão dos meus desejos, abrir mão do relacionamento para cuidar de você. Então, assim, a criança passa a ser a prioridade. Eu gosto sempre de enfatizar assim, esse olhar para a criança, porque assim, o que eu ouço muito, não, é pequeno, nem sabe o que está acontecendo. Ah, não, é pequeno, Sim. imagina, não está entendendo. E o quanto essas crianças já desde cedo carregam este peso, tá? De estar ali muitas vezes assim, só fica então diante dessas traições, né, que já começam a acontecer por conta dessas buscas, certo? Onde um vai porque aqui não tem, o outro fica também porque quer, mas no sentido do quanto que essa criança pode se sentir responsável, até assim, nossa, minha mãe só fica nessa relação, meu pai só fica nessa relação porque eu existo, porque eu estou aqui. Então, para as crianças, reforço, é muito pesado. É necessário que cada vez mais, enquanto pais, nós prestemos atenção nesse lugar que as nossas crianças acabam ficando, tá? E falo isso porque tenho atendido muita família e visto muita criança espiando o problema que não é delas. Tá. Perfeito, Vanessa. Vamos lá que tá tempo, né? Dá. Ó. Tem uma aqui que vai cair exatamente nesse mesmo lugar, então eu vou para uma diferente, ó. Ok. Diferente, mas nós vamos acabar no mesmo lugar do sexo. Não consigo emagrecer, o sexo está ruim, vejo que estou me distanciando do relacionamento. Será que é fuga? Pode ser fuga e pode não ser.
Nós não vamos afirmar nada, certo? Mas muitas mulheres, né, e homens também, tá? Fazem uso do recurso, assim, porque aí eu estou engordando, eu não estou bem comigo mesmo, eu vou me afastando, eu vou fechando, né? Vou me fechando em mim, e isso vai me distanciando dessa relação. Então, pode ser, mas não dá para afirmar que é, certo? Só com esse relato aqui. Não consigo emagrecer, o sexo está ruim, vejo que estou fugindo da relação. Pode ser, sim, um dos motivos, mas não dá para afirmar. Então, Quer falar alguma independente coisa? da a questão do emagrecer ou não, não que necessariamente seja esse o problema do sexo estar ruim, né? A pessoa pode estar acima do peso e o sexo está sendo maravilhoso, né? Tem muitas Maravilhoso, pessoas que exatamente. estão mais gordinhas, enfim, tem uma sexualidade extremamente saudável, gostosa, Exato. ativa e Exato. tudo bem. A questão é ver, é isso que está interferindo, né? Nesse caso específico dessa pergunta. Por exemplo, tem pessoas que às vezes elas estão acima do peso e elas não tiram a blusa para se relacionar, tanto homem quanto mulher, porque tem vergonha. Então, é claro, esse sexo já vai ter um problema ali. Ou tem que ser com a luz apagada porque tem vergonha do próprio corpo. Se caso for essa questão, então é importante olhar, né? O que, que acontece com você? Por que, que não consegue, se você quer? Que questões emocionais? Estão Por envolvidas. que, que de repente, você está fazendo isso se não é para proteger, para esconder a sensualidade? Então, podem ser vários caminhos, mas é importante olhar que questões emocionais estão por trás da dificuldade de emagrecer. Isso. Uma terapia nesse sentido vai te ajudar muito, sabe? Sim, E porque sexualmente ver, também diferenciar, ver se é por isso ou por que, que o sexo não está bom? Não está bom em quê? Que vocês possam, acho que diante de tudo que a gente já falou, conversar sobre isso, do que cada um gosta, a questão das fantasias sexuais que a gente já abordou aqui, enfim, colocar tudo isso em prática aí com certeza, mas uma boa conversa com a pessoa que você se relaciona nesse sentido, até falar das suas dificuldades, das suas, né, em relação a peso, dos problemas sexuais. Se permita falar. Né? Eu só posso ajudar minha parceira, meu parceiro, se ele fala o que está acontecendo. Se não fala, a gente não vai exato. saber nunca, né? O se esconder não vai ajudar a sair desse lugar, só vai te colocar mais no movimento de fuga. E só Mas, fazendo aí o tá. acréscimo, que o tema não é o emagrecimento, mas assim, tem muita crença embutida também nessa questão do emagrecer, nos medos, tá? Dificuldades no se relacionar, no se sentir menos, se eu for uma pessoa, né, magra. Enfim, tem muita coisa. Então não dá para se prender aí só nesse fato. Precisaria de mais coisas. Fala, que eu te Vanessa, interrompi. eu quero sugerir para você, como a gente está bem no finalzinho, e tem um tema aí que eu também recebi muitas perguntas, eu não sei se está anotado aí no seu papel, foram muitas Uhum. perguntas no mesmo tema, sobre ciúmes. Eu acho que a gente poderia falar um pouco, que é um tema muito recorrente, sabe? Tanto Tá. de pessoas que são extremamente ciumentas, ou de pessoas que se relacionam com pessoas ciumentas. Então, acho que a gente podia falar um pouco sobre ciúmes. Sim, e depois também tem uma outra pergunta aqui que foi bem recorrente, que eu também quero estar trazendo. A questão dos ciúmes, né? O que está me gerando esses ciúmes, né? Que posse que eu sinto que eu tenho dessa pessoa que eu possa estar aí levando e usando o ciúme. O ciúme é um sintoma, como sintoma. Muitos casais acabam se distanciando por conta das cobranças que vêm em cima do ciúme, pelas inseguranças, e essas inseguranças elas vão se instalando na relação e acabam que vão distanciando muito o casal. Você quer falar alguma coisa? Eu tô com Tá, um tempo eu aqui, vou. só colocando, o meu tá piscando para mim e Sim, tá então, vai acabar. cortando. Então, vamos lá rapidinho falar dos ciúmes. O ciúme está muito relacionado a uma insegurança infantil, sabe? Eu me sinto inseguro, mamãe não olhou para mim, ou que mamãe vai embora, que eu vou ficar sozinho. Então, eu projeto isso no outro. E é como se o outro fosse embora, minha vida fosse acabar. E eu fico no lugar de posse, onde o outro, eu sou o dono da outra pessoa. E Exato. amor não é posse. Muitas vezes o ciúme também está relacionado a um desejo de terminar o relacionamento, sabe? Muito enrustido ali. Eu quero terminar,
mas eu não sei como terminar. Então eu fico num ciúme exagerado, tentando achar uma situação para acusar o outro, tá vendo? E eu fico enchendo tanto o saco do outro, tanto o saco do outro que tá me traindo, fico fiscalizando, sufocando, até que o outro chega uma hora não aguenta e acontece uma coisinha, eu falo, ah lá, pronto, e no fundo um alívio. Eu sabia, porque no fundo eu não queria. Né? No fundo eu tô empurrando. Um ciúme doentio, você afasta o outro, não aproxima. Exato. Vai criando. Relacionamento não é posse. Eu quero até deixar uma frase assim, não se perde aquilo que não se tem. Eu não tenho outro. Quando fala assim, ah, mas eu perdi o namorado, marido, esposa, não perde, porque ele nunca foi seu. É seu como relacionamento. Eu tenho o relacionamento, mas eu não tenho a pessoa. E eu não sou dono, as pessoas são livres. Se eu quero que uma pessoa fique no relacionamento, eu vou oferecer algo interessante e não sufocar. Oferecer algo interessante é exatamente deixá-la livre. Que ela fique porque ela sente prazer comigo, porque ela gosta e porque ela ama, e não por obrigação. Exato. E vai parar de novo naquele lugar que a gente está trazendo aqui desde o início da live, que é veja que lugar que você está se colocando e que lugar você está dando ao outro. Tá? O outro não tem que te gerar sensação de segurança. Como adulto, eu me dou segurança, ok? Então, esse é um lugar bem importante para se olhar. Porque essas são as grandes projeções que aparecem, principalmente em trabalho com terapia de casal. Então, vai ficar aí, ó, já num finalizar, quase, que aqui eu só vou trazer aqui uma outra pergunta, que é... Então vamos que estamos na hora, hein, Vanessa? Você vai fechar a live aqui. Ó, por que é tão difícil sair de um relacionamento, mesmo sabendo que não está bom e não há mudança do parceiro? Novamente, traz para você. Parceiro não quer mudar, e você? Qual é o seu movimento de mudança? Se não tá bom para você, por que você está se colocando a ficar nessa relação dessa maneira? Você está se permitindo falar, colocar, né, o que é bom para você, o que você vê como bom para a relação? Está acontecendo o diálogo? Eu só não entendi a pergunta, por que é tão difícil sair de um relacionamento Sair e de um mudar? relacionamento, mesmo sabendo que não está bom e não há movimento de mudança do parceiro. Então, assim, o que eu entendi okay. é que, assim, tá ruim, a outra pessoa não faz nada para mudar, mas mesmo assim eu continuo. Sim, exato. É o que você já respondeu, né, Vanessa? Sim. Olhe para o que é seu, né? O que você precisa fazer. Eu não tenho a capacidade de mudar o outro, mas eu tenho a capacidade de mudar a mim mesmo. Quando eu mudo a mim mesmo, automaticamente o outro vai mudar. Por quê? Porque mudou a relação. O outro não consegue mais fazer comigo o que fazia antes, porque eu mudei. Então, a chave do sucesso nessa questão é mude a si mesmo. Tá? E se você não consegue sair de uma relação doentia, possivelmente existe uma lealdade, uma fidelidade a relações familiares. De repente, se os seus pais tinham uma relação muito doentia e você repete um padrão. Por amor à família, por amor aos pais, por amor à mãe, eu vou também entrar numa relação abusiva, tóxica, e eu fico preso. Que fidelidade é essa? Uma constelação familiar aí vai te ajudar muito nesse sentido, né? Então, pode ter vários caminhos aí, mas olhe sempre primeiro para o que é seu. O que te prende? Assim, o que vai acontecer? E que tem um movimento aqui, né? Assim, parece que eu fico esperando o salvamento, né? Sim. Eu não consigo sair, que vem alguém para me tirar desse lugar. Então, aparentemente, é um lugar que precisa bem visto, porque é um lugar que está aí no movimento bem infantil. Isso. E às vezes as pessoas falam assim, né? Numa situação dessa. Falam, tá, e se você sair dessa relação que está te fazendo tão mal? O que vai acontecer? Ah, mas aí eu tenho medo de ficar sozinho. Isso é uma frase clássica de resposta. O medo de ficar sozinho, sinto muito, mas é o medo infantil. O adulto é sozinho. É importante você poder ficar sozinho e feliz. Eu sempre oriento e acho saudável que antes de casar as pessoas deveriam morar sozinhas e felizes. Você vai muito mais fortalecida para um relacionamento. Se você vai cheio de carência, dependência, você fica preso ao outro. A relação tá ruim. E aí aquelas frases clássicas que eu já ouvi muito no consultório. Ah, mas minha mãe sempre fala assim, ruim com ele, pior sem ele. E uma outra fica, questão... minha filha, você tem que ficar, porque ruim com ele, homem é assim mesmo, então fica. Isso é bem doentio, né? Isso, e não levar esse caminho do estar sozinho como um caminho de solidão, tá? O estar sozinho em solitude,
fazendo coisas que eu Isso. gosto, trazendo para minha vida coisas que eu gosto, reconhecendo aquilo que eu preciso melhorar, amadurecendo para realmente ir adulto para uma relação, Se ok? o estar sozinho é ruim, tem algum problema aí. Porque o adulto, ele busca relacionamentos. Eu posso estar sozinho e eu preciso estar bem porque eu estou comigo mesmo. E se eu quero ter relacionamentos, quero ter amigos, eu vou em busca. O adulto vai, tem pernas, caminha. Criança fica lá chorando, se lamentando. Ai, tô sozinho, ninguém me liga, ninguém olha para mim. Cara, coitada da pessoa que vai se relacionar com essa pessoa, porque vai grudar e vai ser uma mãe cuidando ali. Por isso que Haja é leite para importante, amamentar tudo isso, hein? isso, por isso que é importante eu ir inteiro para não esperar que o outro venha e cubra as minhas necessidades. Então, Exatamente. é Querida isso. Vanessa, Tá chegamos bom, no né? final. Estamos na hora, gente, está uma delícia, está gostoso, tem muito mais coisa, tem mais perguntas, sinto muito que eu não devo responder todas, mas tentamos pegar os temas que vieram mais fortes aí para a gente, tá? Espero que todas essas reflexões tenham feito sentido para vocês e que vocês absorvam aquilo que for bom. E estou muito feliz aqui em poder compartilhar, em ter essa live com bastante gente aí participando. E muito feliz aí pela sua presença também, viu, Vanessa? Eu Muito bom também. ter você. Sempre bom a gente compartilhar esse momento, fazer essas trocas, né? Poder, assim, tá levando esse olhar sistêmico para os casais que estão vindo, né, em busca desse olhar, que estão vindo em busca desse entendimento. Tem aí assistindo a live alguns clientes, né, que já estão aí familiarizados com essa nossa fala, com essa, né, postura sistêmica diante já dos relacionamentos, que nós possamos fazer outras mais. Sinto muito, não deu para responder todas e deixar claro que sempre quando a gente abre assim pergunta que não vamos estar falando, tá? O nome das pessoas, podem ficar aí seguros quanto a essa identidade. E a gente agradecer a participação, que vem sempre bastante pergunta, para que a gente tenha essa interação. Ok? Ó, Ok, meus um beijo queridos. grande para Muito todo mundo. bom, Vanessa. Então, prepara lá todos os acessórios, tudo, aquele vinho, porque vamos botar em prática, então, tudo que a gente falou aqui, gente. Né? Vamos aproveitar e fazer vivencial. Esperando. Gente, beijão, obrigado pela Tchau. presença e pelo carinho de todos aí. Muita luz Tchau. a todos. Tchau, tchau.